Bom, pessoal, então vamos aí agora para o nosso exemplo 4, tá? Que é uma planilha que ela é um pouquinho mais complexa, porque ela exige um pouquinho de conhecimentos matemáticos, tá? Mas não é nada demais. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui a planilha, né? Primeira coisa que foi um erro, que não foi proposital, mas ele é bem-vindo, né? É o fato de que eu esqueci de deixar uma linha entre o cabeçalho e os produtos, né? Se vocês olharem aqui, ó, o meu cabeçalho aqui da tabelinha, ele ocupa duas linhas, a linha 5 e a linha 6, né? E aí, então, os produtos começam na linha 7. E aqui na minha digitação, os produtos estão começando na linha 6. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que inserir uma nova linha no meio, né? Entre a linha 5 e a linha 6. Então, para fazer isso, a gente vai parar em qualquer lugar da linha 6, tá? Mas tem que ser na linha 6, certo? E aí aqui em cima a gente tem os botões para inserir e excluir. Então a gente tem aqui, ó, inserir linha acima, inserir coluna à esquerda, excluir linha e excluir coluna, ok? Então a gente quer inserir uma linha acima, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, e ele já inseriu a minha linha acima aonde eu estava precisando, certo? Então a gente vai começar aí formatando a planilha para que ela fique pelo menos parecida, ok? Então aqui eu vejo que eu tenho mesclado do A até o G. Eu vou vir aqui e vou selecionar o intervalo de A1 até G1 e vou mesclar. Tá? Ele está com uma fonte maior um pouco, em negrito, e ele tem bordas nas outras, ok? Deixamos já parecido com a nossa planilha lá. Agora aqui, ó, de A3 até B3, isso aqui tudo é uma célula só. Cuidem para não mesclar com o C, porque a gente precisa desse 8% para fazer um cálculo. Se vocês mesclarem tudo junto, a gente não vai conseguir calcular, ok? Porque a gente não consegue calcular com texto, apenas calcular conjuntos, certo? Então, a gente vai vir aqui, ó, de A3 até B3, eu vou mesclar. E se vocês viram lá, ela não está centralizada, ela está alinhada à direita, né? Então, alinhei aqui à direita, certo? E vou colocar as bordas nessas células aqui, tá? Agora, vamos fazer primeiro aqui que é mais fácil, né? Então, todos, desde a palavra descrição até o novo preço total, elas estão ocupando duas linhas, certo? Então, a gente vai lá e vamos mesclar. Eu vou vir aqui na descrição, seleciono as duas e mesclo, tá? No preço unitário, eu vou fazer a mesma coisa. Vou mesclar, porém, lá ela está em duas linhas, né? Para a gente não ter que aumentar muito a largura da coluna. Como é que eu vou fazer isso? Ao lado do botão mesclar aqui, eu tenho um moldar texto. Então, ele vai quebrar o texto no tamanho que caiba na largura da coluna. Então, se eu clicar ali, ó, ele vai dividir as palavras. Eu vou fazer a mesma coisa para todas as outras colunas. Mescla e molda o texto. Mesclar o texto e moldar o texto. Mesclar e moldar, eu não preciso. E aqui, então, mesclar e moldar. Certo? Agora, né, se vocês olharem aqui, ó, a gente tem um texto virado, né? Ele tá, ao invés dele estar na horizontal, ele está na vertical. Tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, o primeiro passo é mesclar as células. Então, eu vou selecionar aí do A5 até o A13 e vou mesclar, né? Agora eu tenho que virar o texto. Então, não tem nenhum botão aqui em cima, nos atalhos, que faça isso. Então, a gente vai ter que ir lá no menu formatar, células, né? Então, eu quero formatar aquela célula ali para alguma coisa específica. Então, aqui a gente tem várias opções, eu posso escolher que tipo de valor tem lá, que fonte, efeito, aquelas coisas todas. E aí tem a opção aqui, ó, alinhamento, tá? Então, aqui no alinhamento eu vou fazer o quê? Eu vou girar isso aí 90 graus. Então, eu vim aqui, só botei um 9, tá? E ele vai girar 90 graus, tá?
Então, aqui, ó, ele vai centralizar horizontalmente, vai centralizar também, né, na vertical. E eu posso botar aqui, ó, empilhado verticalmente. Não, não é isso, desculpa. É aqui, ó. Quebra automática de texto, que ele vai fazer aquilo que a gente fez lá no novo preço total e nas outras células. Ok? E aí é só dar um ok. E agora ele ficou aí mais parecido com o que a gente tinha lá. Acho que só faltou um negrito. Tá? Vamos ver se falta mais alguma coisa. Só as bordas agora. Né? Então, vou selecionar aqui toda a minha planilha. Vou colocar as bordas, todas as bordas. E aqui na linha do total, eu também vou colocar as bordas. Né? Então, vou vir aqui e colocar as bordas na linha do total. Certo? Tá? Agora falta a gente calcular. Tá? Agora o cálculo aqui é um pouquinho mais complexo. O que acontece? Eu tenho um preço de um produto, certo? E esse produto ele vai sofrer um acréscimo de 8%. Então, como é que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou vir aqui no novo preço unitário, vou colocar o símbolo do igual e vou dizer que o meu novo preço unitário é o meu preço unitário mais o quê? O meu mesmo preço unitário multiplicado, meu preço unitário multiplicado, certo? Pelo meu índice de aumento. Então, quando eu multiplico C7 por C3, eu vou descobrir quanto é 8% de C7, tá? De 420. E aí eu vou somar ao mesmo 420, tá? Porque o meu produto ele não vai custar 8% do valor total, e sim o valor total mais 8%, tá? E aí, então, é só dar um Enter, e ele fez aí o cálculo, né, do novo preço unitário. Eu posso vir aqui, então, e aplicar nas demais. O que vai acontecer agora? A gente tem que multiplicar, esse 8% é um valor que ele não pode variar, certo? A gente sempre vai multiplicar pelo mesmo 8%. Então, se eu vir aqui, né, e puxar pela alça de preenchimento, eu vou ter valores absurdos, né? Por exemplo, 650, ele volta a ser 650. O 320 dá um erro muito louco, né? 950 sai 950. E aqui, ó, 400 passa a custar 168.400. Tem alguma coisa errada aí, né? Então, vou mostrar para vocês o que está acontecendo. Quando eu uso alça de preenchimento, vocês lembram que ele vem deslocando as linhas para fazer as fórmulas para gente? Então, aqui, ó. Quando eu usei a alça de preenchimento, ao invés de ele seguir pegando 8%, ele pegou o de baixo. Aqui, ó, ele pegou o de baixo também. Aqui, ó, ele está multiplicando pelo 420, por isso dá esse valor absurdo, né? Aqui também, ó, pelo 320. Então, o que a gente tem que fazer? Vou apagar aqui, tá? A gente tem que usar uma referência absoluta. Aquele valor tem que ser sempre aquele mesmo valor, tá? Como é que a gente diz para a ferramenta que ela não pode mudar aquele valor, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, tá? O símbolo do cifrão, certo? Então, esse cifrão eu vou colocar na frente do valor que não pode mudar, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, na frente do C, cifrão C, cifrão 3, tá? Então, eu estou dizendo que o C3 não vai mudar nunca, tá? Os outros valores sim vão mudar. Vou dar um Enter, tá? E agora, então, eu vou aplicar aí e eu vou ter os meus valores corretos, ok? Bom, o novo preço total. O preço total. O preço total é o meu preço multiplicado pela quantidade que eu vendi. Então, eu vou vir aqui igual ao meu preço unitário multiplicado pela minha quantidade vendida. Preciso botar cifrão em algum lugar aqui? Não, né? Porque eu não tenho nenhum valor absoluto. Posso simplesmente puxar, tá? E ele segue fazendo meu cálculo. O meu novo preço total
Meu novo preço total é quem? É o meu preço, novo preço unitário, multiplicado pela quantidade vendida. Tá? E aí a gente tem aqui, aplica nas demais. Ok? Agora eu tenho que calcular os meus totais. Tá? Como é que eu calculo um total? Eu faço a soma de todos os termos. Tá? Mas aqui a gente já tem uma quantidade considerável de termos. Então, se eu vier aqui e botar igual a esse, mais o outro, né? E eu vou ficar um tempão escrevendo fórmula. Imagina se a gente tiver bem mais, né? Então, a gente vai usar esse cara aqui, ó, que é a função soma. Né? Então, essa função, ela soma os valores de um determinado intervalo. Eu não preciso ficar lá botando o sinal do igual. Eu posso simplesmente escrever soma e colocar o intervalo. Né? Então, eu vou vir aqui, vou clicar no soma, e ele já está selecionando para mim aqui, ó, do 5 até o 3. Tá? Na verdade, ele está selecionando a linha de baixo também. Então, opa, né? Ele está selecionando aí já o intervalo que eu quero somar. Eu só dou um Enter e ele soma, então, que eu tenho 52 itens vendidos em junho de 2011. Tá? E eu quero fazer a mesma coisa para os do lado. Né? Então, eu venho aqui no botão Soma. Só que agora, ao invés de ele selecionar o intervalo que eu quero, ele acha que eu estou tentando somar os valores ao lado. Então, eu só venho aqui, ó, clico e puxo, seleciono então o meu intervalo de F7 a F13, dou um Enter. Tá? Ou então eu posso também usar a alça de preenchimento, que ela vai deslocar à esquerda, à direita, desculpa, né? E vai funcionar normalmente. Certo? O que está faltando ainda? Né? Se a gente olhar lá na nossa tabelinha, cadê? Ah, ela não tem. Ah, tem aqui, ó. Né? Tá faltando a gente dizer que a gente está trabalhando com moeda. Então, vou selecionar aqui tudo que trabalha com preço. Como a minha quantidade não é preço, eu não posso aplicar moeda na quantidade. Então, eu vou ter dois intervalos separados para selecionar. Então, vou fazer o quê? Vou selecionar o primeiro intervalo, que é do 420 até o 550,8. Pressiono a tecla Ctrl e vou selecionar o segundo intervalo aqui. E aí, então, eu vou aplicar a moeda e agora eu tenho uma planilha bonitinha trabalhando com valores de dinheiro também, certo? Tá? Então, já vem com exemplo